Uma das perguntas mais difíceis da gente responder hoje em dia é o que é justiça. Com tanta coisa diferente acontecendo, com a internet, com a gente conseguindo visualizar cada cenário, cada país, cada crise política, fica cada vez mais claro que justiça não existe, que é algo construído e que muda de região para região, de cultura para cultura, depende muito do ponto de vista. O que é certo para mim, de repente não é certo para você. O que seu vizinho acha errado, de repente você acha certo. Imagina isso em nível global, imagina isso em nível político, imagina isso em nível interplanetário. A justiça é uma coisa muito delicada, que cada um enxerga de uma forma, por isso a gente está acostumado a ver a justiça com aquela venda nos olhos, porque a gente parte do princípio de que ela não enxerga quem ela está julgando, que ela vai decidir pelo que é certo. Mas o que é certo? Quem sabe o que é certo hoje em dia? Será que o tarô consegue, através do arcano Justiça, dar essa resposta pra gente? Vamos descobrir? Bem-vindo ao Louca Tarô Podcast, ao episódio 8. Antes de começar a falar da justiça, esse arcano que pode ser tanto 8 quanto 11, começa aí a polêmica, começa aí o ponto de vista. Muitos estudiosos do tarô debatem sobre essa numeração, sobre essa colocação da carta nos arcanos maiores. Os tarôs mais antigos, os primeiros tarôs, a justiça aparecia no número 8. Depois, a partir do tarô de Waite, ela foi colocada no número 11. Tanto quem defende ela no número 8, tanto quem defende ela no número 11, tem ótimos argumentos. Eu, particularmente, não vejo porque defender um ou outro, depende muito da sua conexão com o arcano, com o deck do tarô que você vai utilizar. Então aqui você não vai também achar essa resposta. Às vezes eu me identifico mais com ela no 8, às vezes eu me identifico mais com ela no 11. Depende da representação, depende como eu estou, depende de uma série de coisas. Então, pra mim, tanto faz. Se você tiver curiosidade sobre isso e quiser entender um pouquinho mais, dá uma pesquisada. Você vai achar bastante coisa na internet. Vai achar aí os motivos de cada um. E, de repente, você acha a sua escolha. E decide se você gosta dela no 8 ou no 11. Dependendo do deck, se ela tiver no 8, o número 11 vai ser a força. Se ela estiver no 11, o número 8 vai ser a força. Então, teve essa troca justiça-força, força-justiça. Antes da gente começar, agora pra valer, decide aí, escolhe aí uma carta, número 1, número 2 e número 3, pra lá no final do episódio você receber um conselho do meu tarô. Já separei aqui as cartas, já fiz algumas sequências e no final do episódio eu sempre trago um conselho baseado nessa tiragem de tarô que eu faço aqui no começo. Então escolhe o número 1, número 2 e número 3, medita numa questão bem objetiva, num conselho bem objetivo, em algo, numa solução que você não tá conseguindo chegar sozinho, que o tarô talvez possa te ajudar lá no final. Eu sempre tive um grande incômodo com o arcano da justiça, com o arcano 8 ou arcano 11. Esse arcano sempre que aparecia, eu ficava, o que ela quer? O que ela tá querendo dizer? Nananã. E é muito louco como a gente, ao passar dos anos, por isso o tarô nunca acaba, os estudos do tarô. Eu sei que muita gente que me ouve é estudante de tarô, então eu já falo, gente, não acaba nunca, porque a gente vai se relacionando com os arcanos, principalmente os arcanos maiores, e eles vão se mostrando cada vez de uma forma diferente. Você pode ler todos os livros e decorar, beleza, mas você vai conseguir fazer uma leitura e se relacionar com o tarô e se relacionar com os arcanos a partir do momento que você sentir, a partir do momento que você conseguir ouvir o que eles estão falando pra você. E cada um vai ouvir uma coisa, cada tarólogo vai ouvir uma coisa, cada tarólogo, através dessa escuta, dessa percepção e desse relacionamento, vai obter um tipo de interpretação. Então toma cuidado com quem dá interpretações fechadas, principalmente, de novo, para os arcanos maiores, que são totalmente multifacetados. A justiça hoje, nesse episódio, eu vou abordar uma das facetas dela, mas ela tem tantas, ela está relacionada à maternidade, à justiça mesmo, à justiça legal, dos fóruns, dos tribunais, dos advogados, ela está relacionada à nossa justiça, à nossa rigidez, daquilo que a gente quer fazer certinho, que a gente
gente quer atingir a perfeição. Existe aí uma série de camadas da justiça, depende muito da leitura que você está fazendo, da pergunta que foi feita, qual a motivação por trás dessa tiragem. Hoje aqui eu vou falar da justiça no mundo de uma forma geral. Quem é a justiça em 2019? O que ela representa hoje para nós como sociedade? Como que o tarô prevê essa justiça? Como que o tarô aborda essa justiça nesse século, nesse ano, de tantas coisas que a gente tem visto de errado e que parece que tá tudo errado? Onde está a justiça? Onde ela entra nessa história? É a partir desse olhar que a gente vai falar da justiça nesse episódio. Porque são muitas possibilidades de todos os arcanos e seria impossível eu falar aqui pra vocês, justiça é isso, beijo, tchau. Então hoje, pra ficar bem claro, eu vou falar da justiça através de um olhar na sociedade, através de um olhar até pessoal de como a gente, como parte da sociedade, podemos incorporar a justiça e agir a favor dela nos dias de hoje. Como eu disse logo no começo, a justiça ela é passível de diferentes interpretações. Então, o que é lei no Brasil pode não ser lei em outro país. Então, o que é certo aqui, o que é justo aqui, pode não ser justo ou certo em outro lugar, e vice-versa. Por exemplo, a legalização da maconha. Em alguns países, em alguns estados de alguns países, é legalizado. Em outros estados desse mesmo país não é legalizado. Em outros países é legalizado de uma maneira geral. No Brasil não é legalizado, pessoas são presas por isso, porque a justiça daqui prevê que é crime. Então você entende que a justiça ela não é algo universal, que são regras que pessoas criaram e que essas pessoas criaram regras em diferentes lugares que têm diferentes interpretações. Às vezes, a mesma lei dentro do mesmo país, dependendo do juiz que está fazendo ali um julgamento, tem diferentes interpretações, ou seja, a justiça ela não é clara, ela não é objetiva, ela não existe. Por quê? Porque ela é criada pelos homens. Ela é uma lista de regras que em cada lugar tem uma, que em cada comunidade tem uma. Óbvio que com isso eu não estou falando para a gente desobedecer as leis às quais a gente está submetido. Então, se você está me ouvindo e mora no Brasil, existem leis que você precisa seguir. A gente vive nesse mundo sob essas leis, então a gente precisa seguir. Se você não seguir, você vai ter que arcar com as consequências de não seguir, de não obedecer às leis, essas regras da justiça. Mas ainda assim, isso não é justiça. Repito, isso são regras que os homens criaram. Em termos arquétipos, existe justiça? Quem é essa justiça, né? Quem é essa força? Quem é esse arquétipo? Quem é esse arcano que fala com a gente através da justiça? E aí, quando eu olho para as representações mais clássicas das justiças nos decks de tarô, me incomoda porque sempre parece alguém muito desconfortável que está ocupando aquele lugar, numa toga de tamanho que parece que está um tamanho errado, que está um pouco maior, meio caindo, parece que a pessoa foi pega às pressas e colocada ali, ela segura numa mão a espada, em outra uma balança, mas parece que ela não consegue administrar bem nem a espada e nem a balança, parece que está pesando, ou seja, é uma impostora, é uma interpretação caricata do que é justiça. Essas representações mais tradicionais deixam bem claro isso, de que alguém foi colocado ali e fantasiado de justiça para que existisse regra no mundo. Isso não significa que ela é a justiça, que ela é a representação verdadeira da justiça. Ela é a representação do que a gente entende e do que a gente precisa como sociedade para não viver num caos. Então, o que a gente faz para essas pessoas não se matarem? Cria regras. Então, ela representa isso, essa criação de regras impostas e artificiais. Mas onde está a justiça verdadeira? E aí, a justiça verdadeira está em a gente conseguir enxergar o outro. Independente do lugar que você está, da sociedade que você viva, do país que você more, ou da microcomunidade que você habite, dos lugares que você frequente. A justiça está quando a gente consegue enxergar além de nós mesmos. Pode não existir, onde você mora, por exemplo, uma lei que criminalize a homofobia, por exemplo.
ou a LGBTfobia, onde xingar e agredir pessoas LGBT seja algo normal, algo aceitável. Mas você não acha normal e nem aceitável agredir outra pessoa por causa da orientação sexual dela ou do gênero. E aí você fala, mas isso não é crime, então não vou fazer nada, mesmo não concordando. É isso. A justiça mora aí, ela mora nesse silêncio, ela mora nessa área cinza entre uma lei existente e a nossa ética e a nossa empatia e a nossa humanidade com o outro. Precisa existir uma lei para a gente intervir naquilo que a gente sabe que não é certo? Será que precisa? Eu sempre questiono isso em transporte público, por exemplo. Tiveram que criar uma lei para obrigar as pessoas a cederem lugares para outras pessoas que possuem deficiência, que são mais velhas, poderem sentar, ou que são grávidas, poderem sentar. Precisava dessa lei? Será que se a gente tivesse empatia e um olhar um pouco mais humanizado pelo outro, não partiria de nós mesmos essa iniciativa de olhar para aquele idoso entrando e falar, senta aqui, para aquela grávida e falar, senta aqui, para aquela pessoa deficiente e falar, senta aqui. Mas a gente não é assim, a gente não opera assim porque a gente é egoísta, a gente é individualista. Então tiveram que criar uma lei para forçar a gente a ter esse hábito, para garantir para o outro, para garantir para aquelas outras pessoas que precisam mais do que outras um lugar no transporte público. É algo banal, né? Mas existe uma lei para isso. Tamanho nosso egoísmo. Tô falando que não tem que existir essa lei, muito pelo contrário, ela tem que existir porque a gente é assim mesmo. A gente é um bundão, a gente é egoísta. E aí a gente vai escalando a gravidade do nosso egoísmo e a gente chega, por exemplo, no assassinato. Eu posso tirar a vida de alguém, sabe? Faz de conta que existe um país onde isso seja ok, que você matar seja liberado. Eu tenho esse direito, sabe? Mesmo não existindo uma lei te falando, matar é crime. Será que pensar e refletir se você tem esse direito ou não já não basta? Então, quando você se depara com injustiça, seja onde for, de repente é no seu ambiente de trabalho, onde você está vivenciando ali um chefe abusivo, racista, homofóbico, seja o que for, você tá vendo as coisas erradas que ele tá fazendo ou que ela tá fazendo e você não toma nenhuma atitude, porque você tem medo, porque não é com você. Mas é com seu colega, e se é com seu colega, de uma certa forma é com você. E o que você vai fazer? Você vai tomar uma atitude, você vai abordar, você vai intervir. Isso é a justiça verdadeira. A justiça verdadeira está dentro da gente. É quando a gente consegue interceder por alguém que esteja precisando de intercessão, independente de isso ir para frente em termos legais ou não. É você não ser conivente com as coisas erradas que você vê no seu dia a dia. É você não se silenciar com aquilo que não está correto, que você sabe que não está. Independente de lei, de regras, de estatutos, está muito mais ligado à sua integridade, à sua moral, à sua empatia com as pessoas ao seu redor. Isso é justiça. Isso é agir sob o aspecto da justiça. Talvez essa justiça do tarô, há alguns anos atrás, alguns 100, 200 anos atrás, fizesse sentido essa justiça caricata, cega, que a gente tem mania de ouvir e às vezes de reproduzir. A justiça é cega, ela não vê quem está sendo julgado, ela vai julgar através daquilo que está na lei. A gente sabe que não é assim, que ela enxerga assim. Ela olha quem está sendo julgado. Se alguém é privilegiado, que tem muito dinheiro, muito provavelmente não vai sofrer as mesmas consequências que alguém que não tenha esses privilégios sofreria no lugar dele. Quantas vezes a gente já não viu isso? Aquele playboy com um carrão, embriagado, que mata alguém atropelado e não acontece nada com ele, porque ele tem dinheiro, porque ele tem as costas quentes. E se fosse qualquer outra pessoa, menos privilegiada, ficaria presa imediatamente e seria condenada por isso. Tô falando que a segunda pessoa não deveria ser presa, não deveria ser condenada e nem pagar pelas coisas que ela fez. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que a justiça, diferente do que a gente fala e do que a gente reproduz, ela enxerga assim. Ela olha a quem ela está julgando. Então não caia nessa falácia de falar que a justiça é cega, de que a justiça não olha quem, de que a justiça está em cima do muro, de que ela é imparcial, porque a gente sabe que ela não é, que não funciona assim.
É ingênuo da nossa parte achar que ela funciona assim. É utópico achar que ela vai funcionar assim para quem não tem recursos, para quem não consegue pagar um bom advogado, para quem não sabe, quem não conhece a lei, para quem é pobre. Então a justiça, ela olha sim. A justiça não é cega. Sinto dizer. Ela tem os olhos bem abertos e às vezes a única coisa que ela não é justa. Então, para a gente parar de esperar a justiça dos outros, e às vezes nem é a justiça lá do fórum, de um juiz, de uma ação, é a justiça que pode vir aí, de repente, de alguém que você criou expectativas, de um amigo que você nunca imaginou que ele pudesse fazer isso com você e fez, de um parente, de um namorado, de uma namorada, de um chefe, de uma empresa, de um prestador de serviço. Não fique esperando a justiça dos outros, porque tá cada dia mais difícil esperar isso de alguém. Se eu puder, e se você estiver aberto a receber um conselho, o conselho que eu dou é: seja a justiça que você espera dos outros e no mundo. Porque quando você for, você vai de alguma maneira semear isso. Você vai semear a justiça, você vai fazer com que quem se relaciona e que está ao seu redor vê que você não fica esperando, que você não se silencia quando vê algo errado, que você age de acordo com o que é certo. E aí a gente sempre volta para aquele paradigma, o que é certo, né? Porque às vezes, mesmo num grupo pequeno, diferentes pessoas vão julgar o que é certo de uma maneira, o que é errado de outra maneira, cada um vai ter uma interpretação. Estreou recentemente uma série brasileira na Netflix que chama Irmandade e que aborda justamente isso que a gente está conversando, e eles têm batido bastante nessa tecla sobre o que é certo. E eles abordam ali diferentes perspectivas de um mesmo tema, cada um entende o certo de uma forma, e é muito interessante assistir e acompanhar essas diferentes interpretações e olhares sobre o mesmo dilema. E isso acontece todo dia ao nosso redor. Tem acontecido no nosso país em relação à política, interpretações e julgamentos de coisas únicas, mas cada pessoa, cada grupo entende o certo de uma forma e o errado de uma outra forma. E às vezes essas formas de certo e errado são justamente o oposto uma da outra, e é muito doido isso. Então a gente tá num momento muito delicado, por isso que eu escolhi falar desse tema, porque tem sido frustrante esperar a justiça. Sempre foi, mas hoje tem sido cada vez mais. E a justiça vem falar pra gente em 2019, seja a justiça, seja eu, seja esse arcano. Ela convida a gente a se colocar no lugar dela. Faça você a justiça, e é diferente de fazer justiça com as próprias mãos. É você agir baseado na empatia. É você agir baseado em preservar o outro ser humano, em se colocar no lugar dele e não deixar perpetuar aonde você está, nos lugares que você ocupa, seja na sua escola, seja na sua faculdade, seja no seu trabalho, seja na sua casa, aquilo que você sabe que seria doído você viver. É só você pensar, se fosse comigo, eu ia estar legal, eu ia estar bem, eu ia gostar. E cada vez mais vai ficando claro para mim de que a justiça está relacionada à ação. E não aquela justiça que a gente vê no tarô, representada nas cartas mais antigas, sentada, pesada, segurando uma espada, segurando uma balança, vestindo uma roupa desengonçada, uma pessoa totalmente estática. As representações da carta da justiça normalmente carregam cores frias, são imagens tão estáticas que não representam ali nenhum movimento. Esquece essa imagem da justiça, esquece essa interpretação que colocaram na nossa cabeça de justiça. Não é isso. Justiça é exatamente o oposto disso. Ela é ação, é você agir pelo outro, agir pelo correto, agir pelo que você acredita, agir pela ética. Independente daquilo que você acredita, muitas vezes, né? Às vezes o que a gente acredita não vai de encontro à ética. E por que eu falo de ética? Porque muitas vezes a gente quer fazer justiçagem. A gente não quer que o certo seja feito. A gente quer que a nossa vontade seja feita. Então, por exemplo, a gente vê casos de pessoas que pegam trombadinha na rua, amarram no poste, chicoteiam, batem. Gente, isso não é certo. É gostoso ser assaltado? Não é. É gostoso ter um bem levado? Não é. Ninguém gosta. É ruim. Dá raiva pra caramba. Mas é certo amarrar a pessoa no poste e bater nela? Fazer justiça com as próprias mãos? Isso é ético? Não é ético. O que é certo se alguma coisa dessa acontecer? Deixa a sua emoção de lado. Pensa antes de agir. E age da forma certa. Toma cuidado para não se deixar levar por emoção.
Quando a gente fala de justiça, não é time de futebol, não tem torcida. A gente tá falando de gente, a gente tá falando de pessoas. E cada pessoa tem uma realidade diferente, um background diferente, um estilo de vida diferente, entende o que é certo de uma forma diferente que você, e por mais que seja difícil você aceitar isso existe. Como que você vai julgar e submeter alguém a castigos e a punições baseado no que você pessoalmente acredita? Toma cuidado. Não sai fazendo por aí o que você não gostaria que fizessem com você. Independente da sua religião, do que ela prega, do que ela te incentiva, nunca esqueça que você está no mundo material. E que no mundo material o que conta é o amor ao próximo, é você amar a outra pessoa. E amar não significa conviver. Amar significa aceitar o outro do jeito que ele é. E essa é a parte mais difícil. Às vezes conviver a gente consegue até um pouco mais. Aceitar a pessoa do jeito que ela é a parte mais difícil. Às vezes a gente convive com alguém durante dezenas de anos e não aceita o jeito que ela é. Então conviver é uma coisa, aceitar é outra coisa. Não tô falando para você conviver com quem você não compartilha interesses, mas respeita. E quando você consegue respeitar o outro, você consegue agir pelo outro e manifestar a justiça em você mesmo e ser um agente da justiça e não mais um espectador da justiça. Falar de justiça não é uma coisa fácil, não é gostoso, cada dia mais se torna algo mais delicado, algo mais sensível, por isso que eu entendo que esse episódio ele é mais um convite de reflexão, é mais uma viagem minha compartilhada com vocês, para que vocês também viajem aí desse lado, compartilhem comigo a visão de vocês, porque não é uma resposta fechada, não é uma conclusão definitiva. Hoje, por enquanto, o que eu entendo de justiça é isso, amanhã pode mudar, e eu estar aberto a isso é a parte mais legal. E quando a gente se fecha num pensamento, quando a gente se fecha numa decisão, numa conclusão de algo, a gente se limita muito. E é legal a gente deixar sempre em aberto. Porque você pode perceber que hoje o que você tinha como certo não é tão certo assim, e você pode mudar de opinião amanhã. Tudo bem. Ninguém vai te julgar por isso. É bonito, é sábio, é enriquecedor e leva a gente pra frente, sempre em termos de amadurecimento, de compaixão com nós, com os outros, de conhecimento e de experiência nessa nossa realidade e nessa nossa vida. Compondo um pouco mais essa reflexão que eu tô trazendo aqui pra você, começa a observar ao seu redor os ambientes que você frequenta, os lugares que você vai, o trabalho, a escola, a sua casa, o ambiente familiar, o ambiente público, o transporte público, o trânsito, onde você estiver, observa ao redor. Começa a ver que a justiça está presente em todos os lugares e que você é um agente dela, você faz parte do corpo da justiça, você é o olho da justiça. Nós somos os olhos da justiça no mundo. E a gente ver e não fazer nada é ser cúmplice. E eu não quero ser cúmplice das coisas erradas que eu vejo. Eu quero ser um corpo, uma parte ativa da justiça que intercede pelas pessoas, que intercede por aquelas pessoas que não conseguem interceder por elas mesmas. Se você conseguir fazer isso, esse exercício, e conseguir enxergar de alguma forma diferente através desse arquétipo do tarô, compartilha comigo, me conta, comenta lá no Instagram, me manda e-mail. Eu tenho muita curiosidade de conversar sobre isso, de entender outras visões e de viajar na maionese nesse assunto. Agora vamos para as leituras. Se você lembra aí o número que você escolheu, número 1, número 2 e número 3, agora chegou a hora do resultado. Número 1. Chegou a hora de começar novas coisas, novos projetos, novas ideias, devem sair do papel, mas não é aí onde você está. E esse não é aí pode ser um lugar mesmo, um lugar físico, a cidade que você mora, a casa que você mora, o emprego que você tá, o relacionamento que você tá, mas pode ser também um lugar etéreo, um lugar de pensamento, uma forma de pensar, uma forma de enxergar o mundo. Eu acho que você se frustrou muito nesse lugar que você tá, seja ele um lugar físico, seja ele um lugar de pensamento. Você tá muito
constrangido por coisas e situações que aconteceram, você está cansado desse lugar, de pensar assim, de estar aí, ao mesmo tempo que quer começar uma coisa nova, você quer se ressignificar, você quer recomeçar a sua história, a sua jornada, você acha que não dá mais, as coisas que você pensa, o jeito que você pensa já envelheceu, o jeito que você pensa já não funciona mais, esse lugar que você tá já não funciona mais, esse trampo, esse relacionamento já não funciona mais, você quer algo novo, o algo novo tá te esperando, o algo novo tá disponível, o algo novo existe, desde que você deixe para trás essas frustrações, esses medos, essas vergonhas, essas angústias, se distancia disso, se distancia desse lugar que você criou de medo, de insatisfação, de tristeza e vai rumo ao novo, que o novo está te esperando. Vai colocar a mão na massa, vai trabalhar nesses novos projetos, vai se reinventar, vai recomeçar, vai começar do zero, não tem vergonha nisso. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso, não tem vergonha em a gente deixar as coisas para trás que não deram certo e ir atrás do novo, e chegou a sua hora de fazer isso. Número 2, você está com uma energia muito boa para começar algo novo, para meter o pé na estrada, para ir se jogar de cabeça em algum projeto novo, em algum relacionamento novo, principalmente em relação a coisas que dizem respeito à emoção, você está muito afim de expandir, de sair do lugar. Ao mesmo tempo que existe aí um medo de perder essa zona de conforto, existe um saudosismo, existe um apego às coisas que você teve, aos relacionamentos que você teve, que você desenvolveu, que você criou, que você estabeleceu. E isso está te prendendo dessas possibilidades novas, está retardando essa energia de criação e de iniciativa que você tem. E aí você vai ter que fazer uma escolha, você vai ficar nesse lugar para sempre, de zona de conforto, de apego emocional às coisas que você tem, ou você vai desapegar e vai ver o que está lá fora te esperando. O tarot está falando que é melhor você ir lá fora ver e se jogar e desapegar dessas coisas. Desapego não significa esquecer. Desapego significa conseguir ir, ser grato por tudo aquilo que você teve, agradecer por todas aquelas coisas que você teve, aqueles relacionamentos que você teve, o quão frutífero eles foram, ter consciência disso e vai. Não significa que você vai ser ingrato, você não vai ser ingrato. Você não pode ficar preso para sempre no mesmo lugar por medo de magoar as pessoas, por medo de perder, por medo de não sei o que lá. Vai. Você tá com vontade de ir, o tarot tá sugerindo para você ir, desapega, seja grato a tudo que você viveu e segue o seu caminho. Número 3, é hora de ter paciência, você tá aflito, você tá desesperado, você tá se sentindo derrotado, você tá se sentindo no chão, sem nenhuma perspectiva. E talvez você não vai ter nenhuma agora. O tarot tá falando para você esperar mais um pouco, ter um pouco mais de paciência, administra melhor as suas emoções. Para de surtar, para de pensar sobre isso, para de colocar pressão sobre você mesmo, porque boa parte disso que você está sentindo, boa parte desse sufoco, dessa ansiedade, dessa agonia, desse desespero, dessa insônia, não faz sentido. Está muito mais na sua cabeça, está muito mais relacionado ao medo do que de fato à realidade. Segura a onda, porque as coisas vão desenrolar, as coisas vão dar certo, mas não é agora. Espera um pouquinho que o mundo não vai acabar, não vai despedaçar nada sobre a sua cabeça. Você tá sofrendo por excesso. Sofre menos. Eu sei que as coisas não estão fáceis, eu sei que o cenário não tá bom, mas dá pra sofrer menos. Administra. Houve o episódio sobre ansiedade, o episódio número 6, que vai te ajudar um pouco nesse sentido. Segura a onda, porque as coisas vão se resolver, mas você precisa conseguir passar por esse período para que elas se resolvam. Se você se desesperar e você se entregar e você não dá conta agora, não vai rolar. Você precisa de você precisa estar funcionando para você conseguir sair dessa. Respira, busca recursos para você conseguir se manter vivo até lá, para você se manter são até lá. Não sei quais recursos funcionam para você, mas busque eles. Converse com seus amigos, converse com quem gosta de você, vai te fazer bem. Tenha um pouquinho de paciência até passar por esse turbilhão, porque vai passar. A serenidade vai vir. E tá demorando um pouquinho mais para vir, porque você tá se sentindo tão derrotado que você não tá conseguindo tomar nenhuma atitude para sair dessa situação. A partir do momento que você conseguir tomar o mínimo de atitude e sofrer um pouquinho menos, você vai conseguir sair mais rápido daí.
Se você precisa de uma leitura um pouco mais completa, um pouco mais aprofundada sobre alguma questão na sua vida, me procura, final do ano tá chegando, estou fazendo as mandalas de 2020 pra gente ver como que vai ser o ano pra você, com descontos especiais aí de festas, então me manda e-mail no alô@alocatarô.com.br ou me chama aqui por direct no Instagram, a gente marca, eu faço atendimento presencial ou remoto, você escolhe o que for melhor pra você. E com isso a gente consegue desvendar algumas questões, se aprofundar em algumas questões e jogar luz em algumas coisas que você sozinho talvez não esteja conseguindo. Então vem, troca uma ideia comigo que a gente marca. Muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio. Semana que vem tem mais. Um beijo e até lá.